Então, a Secretaria de Governo e Planejamento, né, ela tem reuniões com gestores e os gestores juntamente com as suas assessorias e equipes técnicas e direcionam as prioridades. Por exemplo, de um ano para o outro, se foi atendida bastante a demanda, vamos dizer assim, nem é o caso de Cachoeiras, que é uma demanda ainda bem forte, a questão de reforma nas escolas. Então, digamos que passou os 2 primeiros anos de gestão, essa demanda foi bem atendida. Então, vamos colocar, né, o custeio para isso, quer dizer, o recurso que vai sustentar essa ação menor e botar outro recurso em outro tema. Então, isso é feito de ano para ano no planejamento das secretarias com as demandas que ela tem. Quer dizer, a educação com as suas demandas. Só que a educação e a saúde, vou falar desses dois, não é que eu tenha domínio de orçamento, só vou usar como exemplo, como referencial. Da saúde, não. Mas a gente sabe que tanto educação como saúde tem verbas carimbadas que não podem ser usadas para outras coisas, que são específicas para aquilo. Então ainda tem algumas coisas que são amarradas em termos de lei do governo federal, que mesmo que você queira usar, está precisando muito aqui, ó, mas essa pública aqui, essa fonte aqui, só pode ser usada para isso, isso e aquilo. Então ainda tem algumas algumas coisas amarradas, vamos dizer assim, nesse sentido, entendeu? Então vocês respondiam a questão do orçamento. Então a despriorização do transporte é uma decisão da cúpula do governo, é uma decisão coletiva do governo. Não houve uma despriorização desde o momento que ele manteve e corrigiu de um ano para o outro. Se eu digo para você que em 2014 estava disponibilizado, era 1,5 milhão, em 2015 passou para 1,6 milhão, houve uma correção, né? Mas houve uma manutenção do investimento dentro do que se poderia. Quando vocês estão falando de redução de royalties e tal, não, mas o orçamento. Não, mas eu falei, lembra que eu falei que em 2014 era 1,5 milhão? Claro. Em 2015 houve uma correção aumentando um pouco o recurso para o custeio do transporte. Então não houve uma diminuição. Aumentou um pouco, porque é uma correção normal de um ano para o outro. Houve uma manutenção. Entendeu? O que aconteceu é que esse custeio passou a ser muito maior do que foi mantido no orçamento. Visto que o orçamento da educação não tem que atender só, a prioridade é o ensino fundamental. E a gente atende como apoio ao ensino superior. Tanto que o nome do orçamento é apoio ao ensino superior. A palavra prioridade, às vezes também cai numa questão, a questão do transporte universitário é uma prioridade do município. A questão, a gente tem obrigações. Então a gente tem, ela falou, fundamental não é prioridade nossa, é obrigação nossa. Então a gente tem, a palavra prioridade e obrigação cai muito para entender essa questão. A gente tem prioridade, como é prioridade cultura, agora tem obrigações, como no final das contas ela é dividida, tem áreas que perdem investimento. Posso fazer uma pergunta para ele? Olha só, eu uso o transporte, mas eu fiquei um semestre trancado por problemas pessoais, estou destrancando a minha matrícula agora. A grande questão é o seguinte, por que naquela hora eu falei que os critérios são completamente furados? Então são 2 anos mais ou menos de ensino superior que eu estou cursando, contando com o semestre trancado, que foi o semestre passado. Durante 4 semestres eu fiz o recadastramento da Secretaria de Educação. Desde o primeiro semestre. Assim como eu vou relatar essa situação, existem dezenas de pessoas que estão fazendo o seu curso superior, não têm condição de fazer o pagamento das suas passagens e estão usando transporte. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês vão fazer um recadastramento. Fizeram? Nós sabemos e podemos apontar pessoas que moram em Niterói, estão na lista porque usam o transporte para descer na segunda-feira e para subir para a Cachoeira na sexta. Moram, trabalham e estudam em Niterói. Então, o porquê essas pessoas estão na lista? Por isso que eu falei que o critério foi furado. Entendeu? Segundo ponto, toda a discussão feita até esse momento está dada em cima dos critérios adotados. A sociedade como um todo, porque tem uma mãe de aluno ali, mas todos os nossos pais não puderam estar aqui, mães ou todos os estudantes por questão de trabalho, então por isso que tem um grupo menor, estão querendo saber do prefeito. Na verdade é o seguinte, não aceitamos os critérios usados. A sociedade está falando que não aceita. E é isso que a gente quer. Se você falou que não há tempo hábil de rever esse critério, eu discordo de você pelo seguinte fato. Se ele foi revisto alguns dias atrás, ele pode ser novamente revisto e revogado.
Isso pauta da boa vontade dos gestores. Segundo ponto, a gestão pública de Cachoeiras, assim como do Brasil inteiro, ela é um caos, tá? Com os recursos. A minha pergunta é a seguinte: nós somos universitários, ensino técnico. Aonde estão? Isso é uma pergunta que eu quero fazer. Há 8 anos que eu estou no município morando aqui e desenvolvendo através de projetos coisas para o município. Aonde estão os projetos da prefeitura para buscar recursos no governo federal para cultura e educação? Porque o que a gente sabe, e eu sei disso, e isso é comprovado através das licitações do município, que a prefeitura está comprando toneladas de consultoria para ensinar seus funcionários a trabalhar. O que me leva a crer que as pessoas que entraram através do contrato não são qualificadas para ocupar as funções. Então, por que ter dois gastos? Contratar um cara que não sabe fazer o serviço dele para depois tentar qualificar o cara para exercer a função. Então, assim, qual é o critério de contratação, primeiro, da prefeitura para os seus cargos? Se eu tenho hoje universitários que estão recebendo o seu ensino, estão sendo qualificados, profissionais de nível técnico industrial, que podem ocupar vagas, ou se a prefeitura criasse um quadro, uma bolsa de vagas, digamos assim, que ela pudesse retirar do município, sim, pessoas qualificadas tecnicamente, a nível superior, bacharelado, pós-graduados, para ocupar as funções e saberem executar, sem necessitar comprar uma tonelada de consultoria para ensinar o cara que mal sabe assinar o nome dele e exercer o cargo público. Esse é o questionamento também da sociedade. Posso falar da minha parte, como você falou, muitas dessas pessoas estão se beneficiando dos critérios, são filhos de servidores, então já tem uma questão da dificuldade da pessoa que é estudante cumprir horário, ter carga horária para fazer. A questão dos salários oferecidos, para você também que tem uma pessoa qualificada para determinados, aí está falando de elaboração de projeto, vou falar que eu tenho capacidade para fazer, só não tenho tempo, mas você tem uma pessoa capacitada para elaborar um projeto, para trabalhar com a quantidade de demanda, de ações, enfim. E aí, mas aí você está falando de você ser contratado para um cargo e por causa que você sabe fazer, ou porque você sabe fazer, você não tem tempo, mas você não foi contratado para um cargo de desenvolvimento de projeto. Não, mas uma pessoa não está... A sua afirmação não vai de conta do que eu estou questionando. Você me desculpa, mas o que eu estou querendo questionar Você está falando de contratação de pessoas que não sabem escrever. Pode ser crucial para um excelente futuro de Cachoeira de Macacu. Porque nós podemos, e a gente está tentando fazer isso, se organizar como uma associação para representar a classe estudantil e universitária da cidade, e talvez seja um momento da Secretaria de Educação realmente começar a dar ouvidos a todas as nossas reivindicações, porque nós somos capacitados e podemos nos organizar como organização para buscar recursos, que vocês hoje não têm profissões, pessoas capacitadas para buscar. Você falou que não é tudo verdade, posso garantir isso, não tem investimento aqui de programa para ensinar cara. As pessoas que estão aqui, pelo menos na minha pasta, não posso falar de ninguém vê aqui porque é o filho do fulano, os caras sabem o que vão fazer. Mas nós estamos montando essa história através do concurso público. Eu todos vocês assim. Não, vai ser. Demanda um tempo, nós somos culpados, reconhecemos nossa culpa de não ter feito muitos concursos públicos na educação física. E estão pagando multa por não realizar. Essa é uma outra história. Não, só estou querendo dizer aqui para outros que vocês estão pagando multa porque já existe uma essa obrigação. Fizemos a educação, vamos fazer de novo, mas não é o bastante. Tem que atingir outras áreas. Nós temos 600 e poucos cargos, digamos, para serem aprovados por concurso público. Não é possível fazer secretário, mas se você tem capacidade de contratar através de contrato, você pode elaborar um concurso. Não, mas o concurso gera impacto mas ninguém uma série de estudos não são possíveis. ele é mais ágil. E não é assim, uma coisa. É uma fuga rápida. É uma fuga rápida. Não é mais certa, mas também não é legal. Programado concurso desse ano. Mas está sendo programado os concursos na guarda municipal, na educação também, na obra de escola e quadros fiscais. Isso tem uma ideia. Infelizmente também nem abarca grande parte da população de Cachoeira, porque o último da educação foi o retrato da quantidade de profissionais de fora. Porque o último da educação foi em 2010. Vai acontecer o Não, antes de a gente poder ganhar tempo aqui, isso fica muito pragmático, desculpa, eu não estou querendo cortar ninguém não, pelo amor de Deus, não quero cortar. Tá claro o que vocês querem. Primeiro passo, estamos com vocês. Segundo passo, lamentamos o que aconteceu. E por terceiro, siga toda semana
retrasado em Brasília, tentando buscar uma emenda parlamentar para vir 12 ônibus, esse amarelinho, que é amarelinho. É desconfortável, é complicado, mas ele foi buscar. Tá voltando lá no coletivo. Aliás, é a Ele foi segunda buscar. vez que ele foi, porque em novembro Entendeu? ele também procurou, porque esses ônibus são prometidos para Cachoeira, nós temos 6 pelo programa do Fundo Federal e mais 7 por outro programa que eu não estou lembrando o nome agora. Então, pelo PAC, pelo Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação, temos 13 ônibus, né, já inseridos no sistema para vir para Cachoeiras. E nós já, tipo assim, procuramos articular com Brasília em novembro, quando o prefeito foi, e agora, novamente, 2 semanas, ele pegou tudo que estava, assim como as creches também, já começamos uma creche, está terminando, e a segunda creche começa agora em abril. São obras do Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação que planejam e lançam aquele recurso para Cachoeiras. Então, só de ontem nós temos 13 que ainda não foram disponibilizados, mas que constam no sistema para vir para Cachoeiras de Macacu. E a gente fica o quê? Tipo, vendo as possibilidades de viajar. Vamos considerar que sobre os critérios, já ficou claro aqui que vocês estão falando que diminuiu, que o recurso diminuiu, e a gente vocês estão querendo que a gente entenda isso. Da nossa parte, a gente está representando um grupo muito maior. É difícil falar que a gente entende, lógico. Mas eu acho que o nosso grupo maior quer que vocês entendam que dentro da quantidade de ônibus que vocês estão oferecendo, ainda assim os critérios não são A gente vai fazer sobre os E os ônibus também não são suficientes. então, vamos ao seguinte. Mas o maior critério, a primeira comunicação A gente sabe que o outro depende do orçamento. Então a gente quer que primeiro bater no critério de Vou escolha. responder pela Não depende de procuradoria. gestão, depende de orçamento, depende de nada. Mexer nos critérios é difícil agora. É quase impossível. Já vão mexer porque o que acontece? Se eu obedecer o critério que você estipulou, Fábio, não vai ter um filho servidor ou servidor estudante. Mas não vai ter. Mas não tem gente Não vai com condição ter. socioeconômica na lista do Não vai ter. jeito que Mas eles não teriam É a condição situação socioeconômica contrária. de custear a passagem mais do que a gente? Nessa situação só tem Veja bem, há uma gama difusa, 90% há uma gama difusa que eu falo que você não sabe limitar quantas pessoas socioeconomistas não podem pagar um. Olha, tem como. É só você. A UERJ Isso aqui é Cachoeiras de Macacu, né? Não vai atender todo mundo o primeiro critério. Tá. Não, mas esse também não. A gente sabe, mas Uma coisa é não atender todo mundo de forma justa e outra coisa é não atender todo mundo de forma injusta. sabendo que quem Sabendo que a gente tá está lá fazendo, atender todo precisa mundo é um mais caminho que melhor. Peraí, doutor, tem a possibilidade da gente discutir internamente essa possibilidade de revisão Vai. disso? Ou acha que é jogar pra galera? Não, eu acho que é jogar pra galera. Eu prefiro o seguinte, que o defensor me ligou ontem e pediu uma audiência na terça-feira, só hoje vai estar conversando com ele hoje. Eu vou explicar a ele a motivação do decreto. Aliás, o defensor vai ter toda a lista feita. Não, Naturalmente que pode pedir, inclusive, os arquivos para examinar, tá tudo lá na secretaria o que disponível. eu tenho que fazer? Deixar ele à vontade de, olha, vou tentar derrubar aqui o decreto. Ótimo, o que eu vou discutir? Não, faça o que tem que ser feito. Mas vocês são a favor de manter os critérios Nesse dessa momento, forma? sim. Nesse momento, sim. Tivemos aqui uma outra alternativa em conversa com o secretário. Mas logisticamente ou ideologicamente? Para vocês isso é algo realmente certo a ser Olha, feito? eu acompanho muito esse momento, Luísa. Eu acho que os tempos mudaram e nós não acompanhamos o decreto com o tempo. Eu concordo. Mas, se há de convir, alguém aqui faz curso de direito? A lei de introdução ao Código Civil é de 1942, finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Está vivo até hoje e recepcionado pela Constituição de 88. Sim, mas nos casos Entenda. convênios sociais são considerados. Se forem contra a lei. Derrubou muito mais fácil. Não, eu não sei se o critério é injusto, o critério é imoral, seja o que for, penso de vocês, entende? Mas que na época foi objetivando. Em 2001 Sim, foi. sim. Hoje não mais não. E por que ele foi revogado e refeito com o mesmo critério? É isso que a gente está entendendo. Você tem elementos, eu tinha Dia elementos. 26 de fevereiro já tinha até. Não, Oficial você tinha elementos, porque hoje, se a gente mudar o Não tem critério, vontade política.
esse movimento sai, vai entrar no outro movimento aqui dentro. Eu vou entender? E vai ser cíclico. Se muda aqui, sai vocês, Favorece entram o grupo, outros. desfavorece o Mas candidato filho de mesmo funcionário, movimento. isso aí vocês vão avaliar quem merece mais viajar de graça para Niterói. Filho de funcionário ou gente pobre? Bom, então vamos lá. Gente que não tem, Gente que tem alguma renda ou gente que não tem renda? bater de porta em Gente porta. que é filho de Quanto funcionário. você ganha? Não precisa. Aí é hipocrisia. Até o Procurador, Estado aí é fiéis ou hipocrisia de falar pró-único, por a gente tem que isso. A gente está provar. falando que o critério ele seja realmente Só pelo fato validado. de ser pró-único, você já sabe que Gente, tem olha só, vamos ser condições, né? práticos. A proposta de vocês É mudança do- é de revisão do critério. O que nós vamos fazer? Né? Nós vamos levar em outra proposta também, Seria a inversão de olha prioridade. só, também para ser revista pelo gestor maior e pelo grupo de secretários que tem acompanhado constantemente esse processo. Então isso vai como uma proposta. Não estou garantindo que vai ser conseguido, agora vai como uma proposta dessa reunião. Eu acho que o de mais prático que a gente tem que fazer aqui, porque eu, o procurador, né, o chefe de gabinete, o secretário de esporte e o Ilante, que é secretário de segurança pública, não vamos decidir isso sozinho. Vai ser um grupo justamente com o gestor, que é o prefeito. Então, fica a proposta de vocês, de rediscussão dos critérios, e vocês vão ter uma resposta. Eu acho que é o melhor a fazer. Pode questão do aumento de Oi, ônibus, resposta. Porque senão vocês ficam adiando, assim como foi o retorno do ônibus, assim como foi o cadastramento. Tempo que Tem tem gente aí que vai Exatamente. não trancar a faculdade. Então tem que ter um prazo definido. Vocês têm essa informação do grupo que está com vocês ali? Quem já confirmou a matrícula? Quem está em situação pendente? Não, para fazer o cadastro, a gente tem que estar matriculado. Não, nós recebemos 818 inscritos no cadastro. É o que eu tenho lá. A gente pode ter acesso. Hein, Fábio? O movimento ele teria direito, por exemplo, a ter essa lista dos 818 para a gente facilitar a nossa pesquisa interna. Nós poderíamos Ele também não tem indicar acesso, não sabe, né? questões como essas, pessoas que Mas olha não assim, podem assumir de ser é só... Gente, mas olha só. Mas acho que é perigoso até para o próprio movimento Por que a eu acho caça justa assim complica? também. Porque, por exemplo, Mas que seja certo. quem está encarregado, né, mesmo com a crítica de vocês, com a discordância de vocês, quem está gerindo o cadastramento é uma secretaria, mesmo que vocês estejam de acordo com os critérios. Então é a gestão pública que está fazendo, porque é a gestão pública que está fazendo dentro de um orçamento, é a gestão pública que tem os funcionários determinados para aquilo. Quer dizer, eu não vou, na minha visão, socializar isso, porque como se vai se administrar isso? Não, sim, o que é. acontece, Digo nem nesse sentido, o que não. eu acho que está no direito de vocês, também solicitar isso de forma jurídica. No sentido assim, discordo disso. Por exemplo, eu estou respondendo hoje, né, e só está faltando confirmar a agenda hoje, um encontro com o defensor público. Ele me solicitou a lista dos cadastrados de 2014 e dos selecionados de 2014. Cadastrados de 2015, selecionados de 2015 e ter também esse decreto à mão. Estou deixando na mão dele todo esse documento hoje. Desse exame desse documento vai surgir algum tipo de parecer e vai ter outros desdobramentos. Eu acho que a conversa não termina aqui. Da parte de vocês, porque vocês também se propuseram a rever os critérios, né? Ou não? Sim, Da parte de os vocês a documentos. gente pode ter um prazo? Da parte de vocês é difícil. Não, mas para dar resposta se o critério vai ser decisão que revisto sai ou daqui, não. então é tranque a sua matrícula. Eles querem, não. A gente quer A uma gente quer saber essa resposta, a gente quer agora. Não, a gente vai, o que ela quis dizer, que a gente vai consultar o prefeito para saber, porque na verdade a gente Vamos consultar em quanto tempo essa resposta vai ser devolvida para a sociedade. Então, é isso que é, mas eu estou falando, vocês vão dar, a gente vai dar a resposta se a gente vai rever os critérios ou não, é a forma que vai ser. Você não me respondeu. Você foi Não, eu respondendo. tô querendo. Quando você for revisar Não, o então. critério e quando... Mas a questão é discutir se vai Não ser depende só de nós, Revisar, é não precisamos de publicar o decreto. Não, Eu falo assim, vocês vão levar para uma discussão se para ver se vai ser ser revisado. Isso. Em quanto tempo essa resposta vai ser devolvida? Essa é a pergunta. A gente só quer entender a pergunta. Hoje é quinta-feira. Segunda-feira os ônibus vão descer e subir. Independente de qualquer coisa. Aham. Não vai, Não, ninguém está perguntando isso. Não, eu sei. Quanto tempo volta a resposta? Você consegue falar com esse aqui agora? Não? Mas
Mas tem que ser pessoalmente, né? Não, falar com ele pra ver quando a gente Bota ele no consegue Viva acertar, Voz. já. Olha, eu não sei Mas dá semana que vem. A gente eleitor não tem direito de falar com o prefeito? Não. Mesmo que esses critérios sejam revisados, Não, então a gente fica... mesmo que esses critérios sejam revisados, muita gente vai ficar de fora, porque muita gente não tem condição de pagar e vai comprovar a sua condição socioeconômica. Então, como é que vai ficar a quantidade de ônibus? A questão da Não, quantidade mas a de ônibus. quantidade acho que já está batido que não Já tem foi como. falado que a quantidade colocada é que é possível no orçamento. Quantos ônibus? Oi? 7. Ó, eu vou levar essa questão que eu vou falar para vocês agora aqui para o movimento lá fora. Não estou falando pelo movimento, quem está falando aqui é o cidadão Fábio. Eu acho que sabemos a questão orçamentária do município. Isso é uma realidade, não tem como brigar com números, correto? Por isso que nós estamos aqui. Mas também, dentro do remanejamento, aí eu não estou falando nem mais de critério, deixar qualquer uma das classes envolvidas, que seja técnica ou que seja universitária, sem uma quantidade mínima de apoio, a gente também considera errado. Por exemplo, tirar um ônibus que servia ao ensino técnico e deixar ele sem condução alguma, eu também acho errado. Porque também são o futuro do município. São pessoas que vão ser qualificadas para empresas que estão no município e empresas que vão vir para o município. Correto? Agora, eu acho que vocês têm que ter isso como um prazo para nós. Porque sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer para vocês uma questão. Quem é fiéis tem prazo para renovar. E já foi, e por causa do sistema, isso está se estendendo um pouco. Porque o sistema não está abrindo para renovação. Só que as universidades, para garantirem a sua vaga, mesmo que você seja fiéis, está exigindo que você pague a mensalidade. Porque o fiéis vai te devolver. Por exemplo, meu curso custa R$ 1.560. Como é que eu faço para pagar, para garantir, se eu não sei nem se eu vou conseguir? Entendeu? Então, eu tenho prazo para cumprir com os meus projetos no futuro e é por isso que a gente está exigindo prazos da prefeitura. Olha só a forma que você está transferindo para a gente. Presta atenção. O não já está aqui. O sim, talvez. Então, vamos só passar para ele, doutor. Quando que a gente vai for? Vai ficar ali alimentando, não, fica tranquilo que eu vou. Hoje não tem ônibus para vocês. Ponto. Hoje não tem. Contem com isso. Todo mundo já fez na aula. Terá futuro. Não sei quando, de que maneira. Vai abarcar todo mundo aqui, não sei. Então, resumo, o que você está informando a população como procurador do município, então é que não existe resposta, não existe prazo para essa resposta e que todos nós que fazemos parte da sociedade, que hoje dependemos de um critério justo para ser avaliado, ou de uma resposta da prefeitura, traquem suas matrículas. Eu estou só transformando as palavras que você está usando. Se eu estiver errado, você me corrige. É o que você falou, o não já existe. Então o município trata a matrícula de todo mundo. O Marlon é o atual secretário-chefe de gabinete. Ele já fez ali, como vocês podem ver, todas as anotações dos principais pontos que estão sendo discutidos na reunião. Tá? A gente vai estar levando isso ao prefeito. Tá? E a gente precisa, seja você, seja o próprio Hélio, qualquer um desses que estão aqui, ou um grupo menor, uma representação menor, dessa representação maior que está aqui, uma representação menor que possa estar fazendo esse link com a gente para poder estar passando essas informações para vocês. Ó, conseguimos agendar com o prefeito, conseguimos sentar, nós vamos nos reunir tal dia e nós vamos estar passando para vocês o produto dessa reunião tal dia. Pode ser dessa forma? Pode ser. Eu só discordo disso. Eu vou repetir para você uma frase do ex-ministro do Superior Tribunal Federal, Joaquim. Estamos levando, vamos estudando. Isso não é prazo. Então, a gente só quer o seguinte, Marcos, daqui a uma semana você consegue dar uma nova resposta para a gente em que pé que está toda a situação. É só isso que a gente está pedindo agora. Procurador, é dentro de 5 dias. É isso que eu estou pedindo. Porque a gente precisa levar essa resposta. Até para você programar a sua situação. Exatamente, para que a gente programe as nossas ações. Então, assim, em quantos dias eu consigo ter uma nova posição da prefeitura? Porque isso vai ser uma negociação que vai avançar 6 meses, um ano, mas tem que ter prazo. Não vai ser mesmo, nós técnicos vamos ser realmente descartados no processo de seleção, não vai ser visto isso. É isso que eu queria saber de vocês, porque eu queria uma resposta
mais firme. As pessoas daqui a pouco, mês que vem, vão entrar em provas no técnico. E assim, Natália. Deixa eu só terminar a pergunta, tá? Porque assim, o nosso pensamento é o seguinte. Ano passado, é que eu entrei ano passado, eu posso falar um pouquinho pra você. Nós, do técnico, lotávamos o ônibus universitário até demais, porque a gente sentava no chão e a gente pé. Então eu queria saber o porquê. Aliás, a nossa saída do ônibus universitário